Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." E ele disse: "Eu sou." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Eu sou", eles recusaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" E eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-o primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Em Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou disso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não encontraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse o malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam-o, crucificam-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e o segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucificam-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para
crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas, ó Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus
Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje e o domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão e domingo de Ramos, são os únicos dias do ano litúrgico em que a Igreja tem o privilégio de escutar o relato da paixão e morte do Senhor. Celebramos hoje o núcleo do mistério da nossa fé. Alguém pode se assustar com essa afirmação? Talvez pensando, mas o núcleo de nossa fé não é a ressurreição? Sim, sem dúvida alguma. Mas não esqueçamos que a mensagem cristã brota do lado transpassado de Cristo, que sem vida adormece o madeiro, sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Depois de ter sido transpassado pela lança e depois de ter sido sepultado o corpo sem vida de Jesus, é que ele ressuscita. Eu dissera ontem, quinta-feira santa é Páscoa, sexta-feira santa é Páscoa, sábado santo na vigília pascal é Páscoa, é passagem. Na quinta-feira santa é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo um memorial sob a aparência de ceia. Nesse memorial haveria de se perpetuar, de se presentificar o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. As palavras de nosso Senhor não deixam dúvidas. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. A locução verbal é dado, é oferecido. Este corpo sem vida é elevado no madeiro. Primeiro com vida e depois, porque morto, e somente depois de morto, do seu lado brotam sangue e água, símbolos da Eucaristia e do batismo. Sexta-feira da Paixão também é Páscoa, porque o Senhor passa outrora da condição divina e mortal a condição terrena mortal, sem deixar de ser Deus, assumiu tudo da humanidade, exceto, como diz a segunda leitura de hoje, exceto no pecado. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
passou da condição gloriosa à condição ínfima. A condição, atentos porque vou dizer uma expressão que é usada pela palavra de Deus, a condição pecaminosa, sem porém ter pecado. Ele fez pecado por nossa causa, diz a Escritura, e passou da condição terrena mortal à experiência de morto. Isso é um escândalo. A luz da razão é inaceitável, a luz da fé é compreensível somente porque a igreja diz. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Diz Santo Agostinho na carta contra os maniqueus, dita dos Fundamentos, capítulo 5, versículo 6. É tolice tentar compreender somente com a razão como Deus pode morrer, como Deus de fato tenha morrido. Deus não está sujeito à morte, é verdade, mas por amor aos homens quis se tornar mortal. Aqui estamos diante de um mistério que leva a nossa razão a se calar e os nossos joelhos a se dobrar. Eu creio, Senhor, porque a igreja diz que tu morreste e tu foste sepultado. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 4, eis o núcleo do anúncio cristão. Diz o apóstolo Paulo, aspas, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escrituras, palavra-chave, categoria obrigatória para nós compreendermos este mistério. A liturgia da igreja na Sexta-feira Santa cita dois trechos de dois capítulos, os 52 e os 53, no livro do profeta Isaías, onde é descrita de maneira, eu diria, quase pormenorizada. É uma radiografia extremamente fiel do relato que nós acabamos de escutar do Frei Emílio, extraído do Evangelho da Paixão segundo São João. Mas para compreendermos esta profecia, é preciso voltarmos no tempo para compreendermos uma outra categoria, a categoria de graça, concedida ao homem no momento em que ele foi criado. O homem estava nu no paraíso e não se envergonhava disso. É assim que termina o capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus, depois de ter criado o céu, a terra, os animais, as plantas, todas as criaturas visíveis, mas irracionais, decidiu: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus quis uma criatura que reproduzisse nela, que fosse ela a imagem e a semelhança do Criador. Feito o homem, Deus decidiu: não é bom que ele esteja só, façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada. O homem cai em estado letárgico, em sono profundo, e do seu lado o Senhor modela uma mulher. Aquele, quando desperta do sono, vendo sua companheira, encantado, faz a primeira declaração de amor entre uma criatura e outra na história da humanidade. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque veio do homem. Os dois andavam nus, símbolo da pureza. A criancinha toma banho nua na frente da mãe e não tem nenhuma malícia. Ela não tem ainda a convicção do pecado. A malícia ainda não foi forjada no seu coração. É isso que significa o último versículo do livro do Gênesis, capítulo 1. Os dois andavam nus no paraíso, não se envergonhavam. Tudo, porém, muda no capítulo 3 do mesmo livro do Gênesis. A serpente, símbolo do maligno,
introduz na convivência do homem, introduz no próprio homem e na mulher, alterando a relação entre ambos e a relação dos dois com Deus e com a criação, a categoria de pecado. A culpa: Adão, onde estás? Ouvi os teus passos no jardim e me escondi, porque estava nu, porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste do fruto proibido? Foi a mulher, aquela que tu me deste como companheira. Ela me convenceu e eu comi. Por que fizeste isto? Foi a serpente. Um coloca a culpa no outro e ninguém mais se entende. Um coloca a culpa no outro e os dois fogem de Deus. E a serpente gargalha. E a serpente zomba de Deus e da sua criação predileta. Mas Deus se dirige à serpente, a única criatura amaldiçoada por ele. Porque fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais da terra. Tu comerás o pó da terra, tu rastejarás. E mais, eu porei inimizade entre ti e a mulher, não aquela mulher, não aquela, outra. Quem? Ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Atentos esse versículo 15, porque ele é a síntese do drama que a humanidade passou a experimentar, do drama que estamos vivendo agora e do drama que ainda nos aguarda e que aguarda toda a humanidade até a segunda vinda de Jesus. O que significa? A serpente vai ferir o calcanhar da mulher, símbolo da humanidade da qual viria o Redentor. O demônio tornou a humanidade prisioneira sua. Aqui é preciso lembrar a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. A frase é exatamente esta. O que salta aos olhos e aos ouvidos é o verbo. O mundo jaz. Jazer, um verbo da segunda declinação. Sabe o que significa? É estar morto. Daí vem a palavra jazigo. Jazigo é o lugar onde repousa o cadáver. O mundo jaz sob o poder do maligno. Traduzindo, o mundo morreu e está sob o poder de Satanás. Essa é a consequência mais honesta. Esse foi o prejuízo. Esse foi o estrago que Satanás conseguiu colocar na obra-prima de Deus. E ela volta à profecia de Êxodo 3, Gênesis 3,15. Ela esmagará a tua cabeça. Eu insisto na desproporção. O máximo que a serpente pode fazer é ferir o calcanhar da mulher. Mas a mulher, em contrapartida, um dia esmagaria a cabeça da serpente. Aqui tudo permanecerá em suspenso até Jesus Cristo. Que mulher é esta? E o que significa esmagar a cabeça da serpente? Esmagar a cabeça da serpente é quem conhece um pouco do costume, dos hábitos, dos ofídios, sabe. Os animais peçonhentos têm um ponto fraco, sejam eles lacraias, escorpiões, mas principalmente as peçonhas, as serpentes, é a cabeça. Vira a cabeça do animal e aí ele morre. Tanto é verdade que uma serpente, quando se sente atacada por um inimigo bem superior, não tendo como atacar, se defende enrolando-se e colocando a cabeça lá embaixo, porque ela sabe, se tocarem na minha cabeça eu morro. É sensível demais a cabeça da serpente. Pois bem, o que significa isso? Em linguagem espiritual, o poder de Satanás um dia vai ser destruído. O poder das trevas um dia vai ser vencido por um outro poder, o poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Celebramos hoje o mistério do amor que ama tanto o homem que vai até, como começamos o Evangelho no dia de ontem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo, portanto, diante dos nossos olhos a força avassaladora, as consequências funestas do pecado de um lado, e do outro o amor infinito de Deus em Cristo, podemos entender para sofrer, para chorar e para nos humilharmos o que diz a primeira leitura de hoje. Deem uma olhada no versículo 5. Essa frase é uma acusação violenta a mim, diz: a todos vocês somos assassinos de Jesus. É importante que na Sexta-feira Santa sintamos-nos tocados por essa acusação bombástica. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Já que descobrimos quem são os algozes, portanto não apenas Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas Iscariotes e os outros apóstolos que deixaram o nosso Senhor, exclua-se apenas a Virgem Maria, incluindo os escribas, fariseus e a multidão furiosa, os judeus do tempo de Jesus, comprados, mancomunados, furiosos, irritados, sim, são personagens culpados daquele tempo, mas os assassinos também somos nós. Aqui estamos, nós os culpados por causa dos nossos pecados. Nós fomos responsáveis pelo sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pulamos para o último versículo da primeira leitura de hoje. Ele entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Na verdade, leiamos juntos, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Aqui está o motivo de júbilo da nossa felicidade na Sexta-feira Santa. Se Jesus morreu por nossos pecados, essa expressão já disse aqui em outra sede, e repito para que não paie dúvida, causa de nossa tristeza e de nossa alegria, morreu por nossos pecados, tem duas explicações. A primeira é causal, a segunda é final. Morreu por nossos pecados, porque nossos pecados causaram a morte de Jesus. Esse é o sentido causal da afirmação, mas é também o sentido final que deve ser ressaltado nessa Sexta-feira Santa. Morreu por nossos pecados significa em vista de cancelá-los, de perdoá-los, de remir-los, de purificá-los. Tal é o preço do nosso resgate. Deve tocar muito o nosso coração, que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados filhos da igreja, Jesus nos amou primeiro. Jesus morreu quando éramos pecadores. Diz São Paulo: morrer por um justo talvez se encontre alguém que o faça, mas morrer por culpados, somente Jesus. Ele me amou e se entregou por mim. Como é bom nessa Sexta-feira Santa respeitar a afirmação por todos os homens, mas tomar para nós: ele se entregou por mim, vislumbrando meus pecados, cometidos desde quando eu adquiri a idade da razão, meus pensamentos impuros, minhas palavras indecentes, minhas condutas imorais, minha negligência, o meu amor de brincadeira com relação a Jesus. Quantas vezes me expus a situações de pecado, quantas vezes não levei a sério o dever de mortificar, de combater o bom combate da fé, quantas vezes eu fui seduzido pelo demônio, quantas vezes eu negligenciei o dever de rezar, de fazer penitência, de jejuar,
de lutar contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças de Satanás. E quantas vezes me deixei iludir, enganar e seduzir pelo príncipe das trevas. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, de 14 a 17, diz o mesmo apóstolo: quanto a mim, eu não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A frase choca os incautos. Gloriar-me na cruz de Jesus. O homem gosta de se gloriar dos seus méritos, dos seus predicados, das suas vitórias, dos seus bens. Mas gloriar-se na cruz de Jesus, em que sentido? Nesse que já acabamos de falar, pela qual a cruz de Jesus Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lembram-se da primeira carta de São João 5,19? O mundo jaz sob o poder do maligno. Os sinais da presença de Satanás no mundo, mas são indiscutíveis, são evidentes, são de uma clareza solar, mais do que estelar, solar. É muito clara a ação de Satanás, os sinais de injustiça, de mentira, de pecado, de morte, de destruição da obra de Deus, a dilaceração do homem tomado individualmente, as relações humanas tão conflitantes em âmbito mundial, quantas guerras, quantos conflitos, no âmbito do trabalho, quanta disputa, quanta inveja, quanta perversidade, quanto sentimento baixo em tantos lares, quanta traição, quanta indiferença, quantas agressividades. O mundo jaz sob o poder do maligno. Pois bem, São Paulo diz: estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Expliquemos a primeira parte. Estou crucificado para o mundo. Não pense que por você ser cristão o mundo vai aplaudir você. Pelo contrário, vai criticá-lo duramente. Lembre-se, quem não pertence à Igreja Católica e não dá a mínima para a fé cristã católica, para a palavra de Jesus, como insultará você? Como já vem insultando, debochando, ridicularizando você por pertencer à nossa igreja, por ter uma, segundo eles, uma postura, uma doutrina ultrapassada, retrógrada, um pensamento que não é mais um pensamento aceitável pela sociedade contemporânea, que quer uma igreja atualizada, que quer uma igreja aplaudida, que quer de toda forma calar a pregação da igreja, que ela não pregue sobre nada, que o homem decida o que ele deve pensar, dizer e fazer. E quando a igreja se levanta e diz, e defende a vida, defende os valores humanos, os valores morais cada vez mais contestados, ela é duramente criticada. Não será diferente. O Senhor, por ser católico romano, foi, é e será crucificado para o mundo. O mundo não vai aplaudir a Igreja Católica jamais. O mundo não vai aplaudir Jesus, pelo contrário, vai debochar dele. Vós repetistes ainda há pouco: crucifica-o, crucifica-o. Ou se alguém se levantar hoje contra ideologia de gênero, contra casamento de pessoas do mesmo sexo, contra o aborto, contra isto, contra aquilo outro, instituição retrógrada, ultrapassada, etc. Outros, para agradar o mundo, mas não querendo sair da Igreja Católica, ao invés de defender a fé, criticam sim a Igreja. Eu sou católico, mas a Igreja devia repensar isso. Eu sou católico, mas nesse ponto a Igreja isso e aquilo outro. Crucifica-o, crucifica-o. E o contrário, o mundo está crucificado para mim. Citando ainda Gálatas 6, versículo 17. O mundo aqui entendido como a realidade feita por Deus, que subjaz sob o poder do maligno. O mundo está crucificado para mim nesse sentido. Tudo que no mundo é pecado, eu já crucifiquei na cruz de Cristo. Eu renuncio ao pecado, ao demônio, às suas obras e às suas seduções. Romanos 4, 25 diz ainda o apóstolo: Cristo foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A causa da morte de Jesus, os nossos pecados, e a causa da nossa justificação, a ressurreição de Jesus.
Eis o mistério do amor que celebramos de forma tão compungida e também tão cheia de esperança. Amados, no início do livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12, diz o profeta Jeremias: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. A tradição da igreja identificou esse lamuriente, este lamentante com o próprio Jesus Cristo. Uma dor invisível que a medicina, a psiquiatria, a psicologia e a teologia não conseguirão jamais descrever nem a bilionésima parte dessa dor. Sabem por quê? Porque a dor só experimenta aquele que está sujeito a ela. Deus, enquanto Espírito, não pode sentir dor. Espírito não sente dor, mas o Verbo se fez carne, e ao assumir a carne, Deus se sujeitou a sentir dor. Como é que se mede uma dor? Não existe um medidor de dor. A dor, ela tem várias intensidades, é verdade, mas nós estamos aqui diante de alguém que sofreu, que não é um homem qualquer, é Deus. E sabe como é que se mede a dor de Deus? A dor de Deus se mede não pela ferocidade, pela brutalidade, pela agressividade daquilo que causa a dor. A dor é medida pelo grau de pureza da vítima. Sim. E explico, mostro, provo para vocês. Todos nós nos revoltamos quando uma pessoa inocente adulta é agredida, mas a revolta é maior quando é uma criança. Sim ou não? Todos nós nos revoltamos quando existe o abuso sexual de um adulto com relação ao outro, o estupro, mas a revolta é maior quando a vítima é uma criança inocente. Por isso o pedófilo deve ser punido com mais rigor. Deus colocou na nossa natureza uma repulsa tremenda aos crimes, e essa repulsa é tanto maior quanto mais inocente é a vítima. Agora tire a criança e coloque o próprio Deus. Agora tire as criaturas humanas e coloque Nossa Senhora. Quando celebramos 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, celebramos a dor de uma criatura humana que, por não ter pecado, sofreu mais do que todas as outras criaturas humanas. Nenhuma dor foi semelhante à de Nossa Senhora. Bastaria apenas uma cusparada no rosto de Nossa Senhora para essa dor ser infinita, porque ela não tem pecado, porque ela é pura. Quem morreu na cruz? O Deus puro, o Deus santo, o Deus imaculado. E trata-se de uma dor que já vinha acontecendo desde a sua vida pública. Vocês se lembram da profecia do velho Simeão com o menino Jesus no colo? Uma espada transpassará a tua alma, disse ele a Nossa Senhora. E esse menino vai ser sinal de contradição para muitos em Israel. Já era o indício. Sua vida, Maria, até a morte, até passar desta vida para outra, vai ser de um sofrimento contínuo e cada vez mais recrudescente e recrudescedor. Idem para o seu filho. Não posso, porque ultrapassa a minha capacidade, medir, quantificar, descrever a dor de Jesus por causa dos nossos pecados. Se isso, todavia, produzir em nosso coração a compulsão, isto é, o impacto bem forte, Jesus me falou com tanta clareza, nessa solenidade da ação litúrgica da paixão e morte dele, eu fui tocado tremendamente, e a consciência dos meus pecados, causa da morte de Jesus, me deixou profundamente abatido, e essa tristeza for a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento salutar, do qual ninguém se arrepende, me darei por feliz e satisfeito. A homilia da sexta-feira da paixão do Senhor produziu seu efeito naquele coração,
porque ele, de novo, quizá pela primeira vez, foi profundamente tocado por essa convicção. Eu, pobre pecador, eu, desgraçado, infeliz, fui a causa do sofrimento de Jesus. Mas, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, como diz o salmista, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos entrego o meu espírito, fazendo minhas as palavras vossas no Calvário, citando o Salmo 30, acolhei por compaixão esse pobre pecador, libertai-me do inimigo, e com o vosso sangue precioso derramado no Calvário, foi vencido o preço do meu e do nosso resgate, foi apresentado e fomos libertados pela sua cruz, Senhor, pela sua ressurreição. Obediente até a morte e morte de cruz, vós, Jesus, meu amado, meu Senhor, meu Salvador, razão da minha vida, causa da minha alegria, por minha causa, derramastes o vosso sangue. Dai-me, Senhor, a graça do sincero arrependimento, o dom da perseverança final, para poder dizer como aquele que foi crucificado do teu lado, lembra-te de mim quando estiveres no teu meio. Jesus, meu amado Jesus, a mim, bispo, e a todos os presentes aqui, dai-nos a graça da compulsão, do arrependimento sincero de todos os nossos pecados, a graça de merecermos contemplar, estarrecidos e cheios de esperança, o que aconteceu no Calvário, o mistério da nossa redenção. Proponho-vos 2 minutos de profundo silêncio diante do Senhor, que sem vida adormece no madeiro por nós e por nossa salvação. Sentados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.